Pedido de justiça exclusivo. Mulher do motociclista atropelado e morto na 202 Sul pede rapidez e punição ao motorista envolvido no acidente. O motorista Carlos Henrique Mesquita, de 22 anos, responde em liberdade por homicídio doloso, ou seja, quando há a intenção de matar. O caso aconteceu em setembro do ano passado. Veja na reportagem de Ana Bianchini. Já se passaram 11 meses desde a morte de Francisco Luiz Araújo. E até hoje, a família da vítima não viu a justiça ser feita. Agora, segunda-feira, dia 25, ele faria 38 anos, né? No dia 18, o filhinho dele mais novo fez 4 aninhos. Ele não estava aqui para ver o filho crescer. E já vai fazer 1 ano, né? Mas o sentimento é o mesmo, a saudade, né? Que a gente sente, que os meninos sentem, de querer ele de volta e não poder. Francisco trabalhava como motoboy. Era entregador, casado, pai de 3 filhos. Ficou nítido, né, nas imagens que foi com a intenção de matar, né, que o inquérito foi fechado com homicídio doloso, porém não foi feito nada. E a questão mesmo das imagens e até do depoimento do motorista, que fala que ele voltou para conferir se ele estava morto e depois foi embora. O caso aconteceu no Eixinho Sul, na altura da quadra 202. A câmera de um ônibus registrou o momento em que o motorista do carro branco joga o carro contra o motoboy, que é atingido em cheio e arremessado contra o meio-fio. Francisco chegou a receber atendimento médico, mas morreu ainda no local. No momento da imagem que ele volta, não tinha nem um tipo de multidão ou motoqueiros reunidos que pudesse oferecer alguma ameaça para ele, né? Pelo contrário, é descrito no depoimento do motorista que ele voltou, questionou se ele estava morto, né? E depois falou que ia sair fora, né? Então ele basicamente só desceu do carro para conferir se ele estava morto ou não. A princípio, o caso estava sendo tratado como um acidente. Mas após a divulgação das imagens, a polícia mudou a linha de investigação e concluiu que tudo aconteceu após uma briga de trânsito. Outras imagens também foram importantes no processo de investigação. Isso porque, minutos antes do atropelamento, os dois, o motoboy e o motorista do carro, foram flagrados por câmeras de segurança discutindo aqui nesta parada de ônibus, que fica a poucos metros do local do crime. Pelas imagens, é possível ver que o motorista do carro, identificado como Carlos Henrique de Souza Mesquita, de 21 anos, encosta o veículo na parada de ônibus. Em seguida, Francisco chega de moto. Os dois brigam pela janela e o motorista chega a descer do carro. A discussão continua no meio da rua e só termina quando uma terceira pessoa intervém. Depois do atropelamento, o motorista retornou ao local, mas logo fugiu, como mostram essas imagens, também registradas pela câmera do ônibus. Em depoimento, ele alegou para a polícia ter saído por medo de outros motoboys. Já o motorista do ônibus disse que Carlos chegou a perguntar se Francisco estava morto. E ao saber da possibilidade, foi embora, em alta velocidade, cantando pneu. Carlos Henrique foi indiciado por homicídio qualificado, por motivo fútil e por ter impedido a defesa da vítima. Mas o processo ainda está na fase de inquérito policial. No dia 26 de maio, foi devolvido para a Polícia Civil, que solicitou mais 90 dias de investigação. Mesmo indiciado, o motorista segue em liberdade e ainda não há data prevista para o julgamento. Neste meio tempo, ele já teria sido preso pelo menos 2 vezes por outros crimes. O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia da Asa Sul. A gente não vai conseguir ter ele de volta, né? Mas a única coisa que a gente pode fazer é clamar, é brigar por justiça, né? E a gente não tem isso nem do lado da lei, que realmente é o que a gente procura, é uma informação, é um andamento, né? E em questão dele, que ele responda pelo crime, né? Porque ele está impune. Então ele acha que tanto esse crime como outros, ele pode fazer. Não é uma pessoa que pode viver em sociedade porque acha que pode tirar a vida do outro simplesmente porque quer. Ô Clóvis, mostra aqui a imagem mais uma vez, ali em frente a 202 Sul. Teve uma discussão um pouquinho antes, Clóvis vai passar várias vezes pra gente concluir aqui a história pra você. Teve uma discussão antes entre os dois, o motoboy e esse motorista, e eles seguiram com a viagem. E um pouquinho mais na frente, olha só o que acontece. O motoboy sai aqui pra pista da esquerda
E literalmente a imagem mostra claramente ao delegado e a quem quer que esteja investigando esse caso nesse momento, né? Ele joga o carro contra o motoboy e infelizmente a tragédia acontece, ele morre no local. A pessoa, o motorista, chega a voltar no local, que é uma cena impressionante, ó, ele aqui, ó. Ele volta aqui e pergunta, e aí, como é que tá? Morreu. Ele pega e tenta sair ali um pouco correndo, né? Acelerando. Tenta acelerar um pouquinho até chegar o carro que estava encostado no retorno. A cidade acompanha atentamente esse caso.